Já falei em alguns vídeos anteriores aqui no canal sobre o fenômeno da atenção residual. É que o Alexandre muito bem notou, né? Atenção residual, quem comenta sobre isso é o Cal Newport, Trabalho Focado. Professor, eu comecei a ler este livro pela sua indicação. Forte abraço aí pro Alexandre. E sim, olha só, primeira coisa que eu preciso falar com você nesse vídeo. Leia os livros do Cal Newport. Ah, Matheus, mas leia os livros. Mas leia os livros do Cal Newport, beleza? Combinado? Ó, legal para você. Leia os livros do Cal Newport, principalmente, ó, 3 livros aqui que eu gostaria que você lesse, que são fundamentais para a vida no século XXI. Trabalho Focado, Minimalismo Digital, Tão Bom que Não Possa Ser Ignorado. 3 livros aqui, ó, fundamentais para o século XXI. Partindo disso, a gente pode continuar nossa conversa. A gente pode, de fato, conversar aqui de homem para homem. Vamos lá, olha só. Por que 30 minutinhos de redes sociais fazem mal? Sim. Por que só um pouquinho de pornografia faz mal? Sim. Por que... Não tem nada a ver, Matheus. Pelo amor de Deus, qual é o problema de eu assistir um pouquinho lá de televisão? Não tem nada a ver. Isso é radicalismo. Pra que tudo isso? Por um motivo muito simples. Vamos lá. Leia os livros do Cal Newport, como eu disse. Ele explica de forma magistral, muito melhor do que eu consigo explicar, sobre a atenção residual. O que é esse fenômeno da atenção residual? É simplesmente o seguinte. Você pensa que 30 minutinhos vendo videozinhos curtos são só 30 minutinhos vendo videozinhos curtos. Só que o seu cérebro não se desliga daquele estímulo que foi dado pelos 30 minutinhos de vídeos curtos. Então, quando você saiu dali, você, digamos, fez uma pausa no seu estudo, fez uma pausa no seu trabalho e falou, vou aqui assistir, vou ver o Instagram por 30 minutinhos, não tem nada demais, não tem nada a ver, esse Matheus é maluco, é por isso que ficou careca, é maluco. Aí você vai lá e vê os seus 30 minutinhos de Instagram. Quando você sai dali, o seu cérebro continua processando aquelas informações e aquele excesso de estímulos que ele recebeu nos 30 minutinhos que você ficou nas redes sociais. E depois daqueles 30 minutinhos, você tenta voltar a estudar e não consegue. Você tenta sentar e se concentrar numa leitura e não consegue. Você tenta prestar atenção ao momento presente e não consegue. Por que acontece isso? Porque o seu cérebro não se desliga automaticamente dos estímulos que o colocaram para funcionar. Isso pode ser visto, inclusive, por esses scanners modernos, né? MRI scan, PET scan. Quando você olha a atividade cerebral por um scan desses, você vê que, por mais que o cérebro tenha parado, você tenha retirado o estímulo, aquelas áreas do cérebro continuam ativas por uma determinada quantidade de tempo. E aí vem o grande problema. Existe um efeito acumulado nisso. Se você continua durante vários momentos do dia reforçando essas áreas de atividade do cérebro, imagine o que vai acontecer no final do dia. Se a cada 1 hora você passa só 10 minutinhos no TikTok, imagina, depois de, vamos lá, vamos botar aí que você tenha 17 horas acordado, você viu 170 minutos de TikTok. Ok? O que você acha que isso fez em termos de atenção residual no seu cérebro? Aí você se pergunta por que você está tão ansioso sem saber por quê? Por que você tem essa sensação de angústia no peito e não sabe por quê? Aí você se pergunta por que você não consegue ler um livro como uma pessoa normal? Será que é TDAH? Será que eu tenho algum problema? Não, pode ser que tenha. Não vou discutir isso, pode ser que tenha. Investigue. Agora, antes de sair se diagnosticando por aí, né? Muito legal você fazer um negócio que é o seguinte: corte os estímulos artificiais. Seja radical com a atenção residual. Não permita atenção residual no seu cérebro. A atenção residual, ela acaba com a sua capacidade de concentração. Você não tem mais atenção focada a partir do momento em que todo o tempo a sua concentração é interrompida por estímulos idiotas. E principalmente estímulos idiotas que são focados em causar reações primais no cérebro. Então, quando você vê um videozinho, aquele videozinho ele não mexe só com a tua percepção mental. Ele mexe com todo o seu corpo.
Não é à toa que as pessoas hoje em dia, principalmente os mais novos, já nascem viciados em TikTok, não conseguem mais ficar parados. Quem tem contato aí com uma criança de 10, 12 anos que não para de ver essa bosta sabe do que eu tô falando. As crianças que ficam assim o tempo inteiro, fica fazendo dancinha sozinho. Veja, isso é literalmente adestramento. Isso é atenção residual em ação. Você vê a atenção residual com seus próprios olhos. A criança não está vendo a danada da dancinha, mas aquilo continua ativo no cérebro dela. Então, não. 30 minutinhos de Instagram não são justificáveis. Um videozinho não é justificável. Ah, mas qual é o mal que vai me fazer? Muito mal. Muito mal. Você não sabe do que você está falando. E você não sabe da potência que essas tecnologias têm em ter um efeito adictivo, né? Em ter um efeito de vício, de te prender, de fazer com que você volte várias e várias vezes ali. Portanto, se você quer tomar as rédeas da sua vida e viver em primeira pessoa, corte de uma vez por todas com todo esse tipo de acumulador de atenção residual e comece a substituir essas coisas por outras que de fato vão preencher o seu imaginário com algo que é bom. Leia boas biografias, leia boas obras de literatura, assista vídeos que te ajudem no YouTube, estude, né, trabalhe de verdade, leia livros da sua área, dedique tempo à sua formação se você está fazendo uma universidade, preencha o seu tempo com atividades que te elevam, que fazem de você uma pessoa mais forte, mais digna. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Forte abraço para você. Fica com Deus. Até o próximo vídeo.